Eu vou desligar aqui que eu vou bater o suco verde, rapidão. Tudo bem. Boa noite, tudo bem? Então, olha só, nós vamos dar início à nossa aula. Lembrando que o encontro passado, nós tratamos, né, da nossa revisão, tá certo? Da nossa devolutiva da primeira VA, resolvemos todas as questões. Agora o professor vai tratar da responsabilidade administrativa, revisão, responsabilidade civil, e vamos dar início, né, na lei dos crimes ambientais na parte geral, tá bom? Então, olha só para que possamos aí revisar, eu vou compartilhar a tela com os senhores, né? Haja vista que trata-se de revisão do nosso conteúdo. Olha só, falamos até agora da responsabilidade administrativa, civil e vamos tratar da responsabilidade administrativa, vamos tratar da civil e da penal. Então, lembrando que quando falamos de responsabilidade por dano ambiental, cumpre salientar que o dano é o prejuízo sofrido por alguém em consequência da violação de um direito, obviamente. Quando falamos aí da responsabilidade objetiva, que nós vamos usar muito, né, a responsabilidade objetiva, em especial nos danos contra o meio ambiente, lembrar que a base legal está no artigo 14, parágrafo 1º, não somente no artigo 14, existem outros dispositivos que eu mostro daqui a pouco, mas a Política Nacional do Meio Ambiente, que também é tópico da nossa prova, né, que eu já venho tratando desde o primeiro encontro, lá no seu artigo 14, parágrafo 1º, ela diz o seguinte: sem obstar a aplicação das penalidades previstas nesse artigo, é o poluidor, lembrando que o poluidor é pessoa física ou jurídica, de direito público ou de direito privado, que direto ou indiretamente causar dano ao meio ambiente. Será obrigado a reparar esse dano, independentemente da existência de culpa. Quando eu falo reparar, senhores, é reparar ou indenizar. Lembrando que determinados danos não é possível, né, reparar ou recuperar o dano ambiental na sua totalidade. Sendo assim, estamos tratando de, no mínimo, indenização. Então, indenizar e ou recuperar os danos. Mas vamos lá. Falamos aí, então, da tríplice penalização, né, que é a responsabilidade administrativa, civil e penal por dano ambiental. Olha só o que diz a Constituição Federal, artigo 225, parágrafo 3º. Estou revisando, hein? As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoa física ou jurídica, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Então, vamos lá. Falando da responsabilidade administrativa, lembrando que nós precisamos vincular a responsabilidade administrativa por dano ambiental ao poder de polícia ambiental. Precisamos lembrar do poder de polícia, no entanto, o poder de polícia ambiental, pois a administração pública, né, observando o princípio da legalidade com base no princípio do limite, lembrando que o princípio do limite está pautado no seguinte conceito: o Estado tem o dever de limitar as ações particulares em face do meio ambiente. Então, doutores, nós precisamos nos lembrar do poder de polícia ambiental. Olha aí, base legal do poder de polícia ambiental está no artigo 78 do Código Tributário Nacional. E dando continuidade, lembrando que quando falamos de responsabilidade administrativa, doutores, trabalhamos dos artigos 70 ao artigo 76 da Lei dos Crimes Ambientais. A Lei dos Crimes Ambientais é a Lei 9.605, desculpa, que é a lei de 12 de fevereiro de 98, que é a lei número 9.605 de 1998, tá bom? Então, olha só, doutores, continuando. Por que do artigo 70 ao 76, apenas revisando, o artigo 70 ele diz que considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viola as regras jurídicas de uso, gozo, promoção e recuperação do meio ambiente. Então, vamos lá. Bem como as infrações administrativas são apuradas com processo administrativo próprio. Quando eu falo em processo administrativo próprio, artigo 70, parágrafo 4º, eu preciso observar o contraditório e a ampla defesa. Professor, quais são as autoridades competentes, doutores? Lembrando que as autoridades competentes são os órgãos que compõem o CISNAMA, artigo 6º da Política Nacional do Meio Ambiente, de novo, olha aí a Lei 6938. São as autoridades que compõem o CISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, órgão consultivo que está aí, né, ligado diretamente à Presidência da República, né, que ele serve o quê? Para assessorar a Presidência da República. Nós temos também o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Nós temos aí, doutores, Ministério do Meio Ambiente, o ICMBio, o IBAMA, ICMBio e IBAMA, que são órgãos de execução, né? Temos também órgãos seccionais e órgãos locais, Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Bom, doutores, ultrapassada essa fase, quem pode apurar as infrações ambientais são os órgãos que compõem o CISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, que acabamos de citar, está lá no artigo 6º da Política Nacional do Meio Ambiente. Falamos ainda que é necessário observar o contraditório e a ampla defesa. Existe exceção?
Doutores, sempre se faz necessário observar o contraditório e ampla defesa. Olha só, olha o artigo 71, o que diz o nosso artigo 71, lembrando dos prazos, né? Inclusive caiu na prova. Processo administrativo para apuração da infração ambiental tem que observar o seguinte prazo: 20 dias para apresentar a defesa, 30 dias para a autoridade competente julgar, 20 dias para o infrator recorrer e 5 dias, obviamente, se não der certo, para pagar. É o famoso 20, 30, 25. Lembrando que estamos apenas revisando. Olha só, 20 dias para oferecer a defesa contados do auto de infração, ou seja, contados da data da ciência da autuação, tá? E 30 dias para a autoridade competente julgar, contados da sua lavratura, né? Apresentada ou não a defesa. Por quê? Se eu, por exemplo, fui multado e não apresentei a defesa, a autoridade competente com base no princípio da legalidade é obrigado a apurar, tá bom? 20 dias para recorrer à instância superior, obviamente, depois que passar, né, desse lapso temporal de 30 dias para a autoridade competente julgar e 5 dias para pagar se não der certo. Bom, continuando. A súmula 467, que nós comentamos na aula passada, prescreve em 5 anos a pretensão da administração pública para promover a execução, lembrando que a partir do momento que terminar o processo administrativo. O artigo 72 fala das infrações administrativas. Artigo 72, estou falando de 70, 71 e 72 da Lei 9.605/98, que é a Lei dos Crimes Ambientais. Então, as infrações são punidas com advertência, multa simples, multa diária, apreensão dos produtos da fauna e da flora, né, doutores? Destruição e utilização do produto, suspensão e venda e fabricação do produto, demolição de obra e suspensão parcial ou total de atividades. Bom, olha aí. Falamos também, doutores, dando um salto aqui com relação ao contraditório e ampla defesa, mas, professor, o senhor citou as advertências, multa simples, multa diária, suspensão, embargo e demolição de obra. Eu tenho que seguir essa ordem do artigo 72? Não. Eu posso aplicar diretamente a demolição da obra? Sim, somente em casos extremos. Olha aí, demolição é medida extrema, replicando o professor Edson. Doutor, só deve ser tomado em caso de irregularidade insanável, de perigo à saúde pública ou de grave dano ambiental. Continuando, falando ainda, a demolição é medida extrema. Olha o artigo 79A. Os órgãos que integram o CISNAMA, né, os órgãos integrantes do CISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, que está inserido lá na Lei 6938 de 81, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, que é objeto da nossa próxima prova. Então, esses órgãos que compõem o CISNAMA, eles possuem, né, autonomia para celebrar termo de compromisso com força de título executivo extrajudicial. Qual que é o objetivo desse termo? É promover as necessárias adequações ou correções das atividades para evitar a demolição da obra, porque a demolição da obra são em casos extremos: irregularidade insanável, perigo à saúde pública ou grave dano ambiental, né? Então, olha só, existem também as medidas restritivas de direito, a qual eu peço que os senhores observem, a medida restritiva de direito em especial, essa última. Olha aí uma medida, as sanções restritivas de direitos em decorrência da responsabilidade administrativa: suspensão e ou cancelamento de registro, licença de autorização, perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais, perda ou suspensão de participação em linhas de crédito, financiamento de estabelecimentos oficiais de crédito e proibição, doutores, proibição de contratar com o poder público por um período de até 3 anos. Esse dispositivo que eu mostrei no slide, que nós estamos revisando, está lá no artigo 72, parágrafo 8º, inciso 5 da lei, tá bom? Olha só, doutores, essa proibição, salvo engano, inciso 5 ou 4, qualquer coisa agora a gente olha. Essa proibição de contratar com o poder público por um período de até 3 anos é em decorrência de uma sanção restritiva de direitos, em decorrência da responsabilidade administrativa, tá bom? Continuando aí, doutores, atenção. Apenas aí na nossa revisão. Bom, professor, o senhor falou dos valores arrecadados. Os valores vão para onde? Eles serão revertidos para o Fundo Nacional do Meio Ambiente. Estou falando de multa. Lembrando aí, dando um salto, aqui está no artigo 73, valor arrecadado com a multa vai para o Fundo Nacional do Meio Ambiente, aplicado para a proteção ambiental. Se for uma multa aplicada por um estado, será para o Fundo Estadual do Meio Ambiente. Se for aplicado por um município, vai para o Fundo Municipal do Meio Ambiente, artigo 73 da lei. E o valor das multas, professor, vai de R$50 até 50 milhões de reais. E como eu vou mensurar? Só relembrando, nós já tratamos desse assunto. A multa terá por unidade o quê? Hectare, metro cúbico, quilograma. Professor, um desmatamento em desacordo com a licença obtida. Tudo bem, infração administrativa, sim, dependendo do local, pode ser até crime ambiental. Mas
façamos a seguinte analogia. Ah, tudo bem, é o seguinte pensamento. É responsabilidade administrativa por dano ambiental. Eu vou aplicar multa, eu vou mensurar como? Nos moldes do artigo 74 da Lei 9.605, eu vou mensurar com base em hectare, porque eu estou falando de desmatamento. Se for extração de areia, eu vou mensurar com base em metro cúbico, e assim sucessivamente. Tá? E lembrando que o artigo 76, né, da lei fala aí, que é aqui na parte final, que as multas, é importante salientar que o pagamento de multa imposta pelo Estado, Distrito Federal, município ou território, vai substituir a multa federal na mesma hipótese de incidência, tá bom, pessoal? Tranquilos? Lembrando aí, doutores, que na mesma hipótese de incidência, pode se substituir, tá bom? Ah, professor, como assim? Se eu paguei uma multa para o Estado de Goiás e a União mudou pelo mesmo fato, eu não sou obrigado a pagar 2 vezes, né, doutores? Portanto, nesse caso, ela poderá substituir a federal na mesma hipótese de incidência, tá certo? E lembrando que as multas e demais penalidades, elas serão aplicadas após o quê? O laudo técnico, devidamente elaborado pelo órgão ambiental competente, que tem que identificar e mensurar o tamanho do dano, né, da infração e em conformidade com a gradação do impacto, obviamente, tá bom? Então, doutores, essa foi a revisão da responsabilidade administrativa. Vou entrar agora no tópico responsabilidade civil por dano ambiental, tá? Então, vamos lá. Olha só, doutores, quando falamos de responsabilidade, vou parar aqui a nossa tela, vamos voltar para o aspecto normal, depois eu volto no slide, bem como vou parar ali, tá? Olha aí, voltando aqui, doutores, para a nossa tela normal, tá bom? Olha só, vamos sair aqui do nosso WhatsApp. Voltando aqui, perdão, doutores. Perdão pela demora. Desculpa. Então, vamos lá. Pessoal, o sistema travou aqui um pouco, né? Não sei se travou de vocês. Doutores, eu vou tratar agora, já falando da responsabilidade, só estou respondendo aqui o pessoal, doutores, acadêmicos aqui que estão mandando questionamentos. Deixa o WhatsApp de lá. Turma, falando da responsabilidade administrativa por dano ambiental, comentei vários aspectos da Lei 9.605, do artigo 70 a 76. Falamos também dos artigos previstos na Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 38 de 1981. Tópico da nossa prova, que ocorrerá do dia 18 ao dia 25, de acordo com o calendário. Será a responsabilidade administrativa, civil e penal, bem como Política Nacional do Meio Ambiente, tá bom? Fica aí a dica, tópico da nossa prova. E eu vou mandar também, viu? Daniel, que está ligado, Ana Estiva, Elise, Thalita, lembrando, doutores, que eu vou passar uma tarefa sobre crimes ambientais, lá na parte especial da lei, que vai do artigo, atenção, vai do artigo 29 ao 69, tá? Parte especial, que agora eu começo a tratar da parte geral da lei dos crimes ambientais. Responsabilidade civil por dano ambiental. Doutores, quando falamos de responsabilidade civil por dano ambiental, eu peço para os senhores se lembrarem, para recordarmos do princípio do poluidor pagador. Sabe por quê? O princípio do poluidor pagador é a base. O princípio do poluidor pagador será o sustentáculo da responsabilidade civil por dano ambiental. Por quê? Aquele que gerou um dano ambiental será obrigado a reparar este dano, doutores. Aquele que gerar um dano contra o meio ambiente, ele é obrigado a reparar este dano, certo? Olha só, eu percebi, está travando a nossa transmissão, doutores, mas podem ficar tranquilos que às vezes o sistema ele trava para os senhores e durante o nosso vídeo, que depois eu deixo disponível no YouTube, eu percebi que corre normal, né? Vai transcorrer tudo normalmente. Então, vou tentar falar um pouco mais devagar. Vou voltar aqui. Pessoal, a responsabilidade civil por dano ambiental. Princípio base da responsabilidade civil é o princípio do poluidor pagador. Ele é o fundamento principal da responsabilidade civil. Poluidor pagador é todo aquele que polui e tem que pagar por isso. Doutores, quando falamos de bens, de recursos ambientais, lembrando, os recursos ambientais estão inseridos lá na Lei 6938, que é top da nossa prova, que é a Lei 6938, que é a Política Nacional do Meio Ambiente. Lá no seu artigo 3º, que apresenta conceitos. Eu vou falar o conceito de recursos ambientais e o conceito de poluidor agora. Recursos ambientais, atmosfera, águas interiores, superficiais, subterrâneas, estuários, mar territorial, solo, subsolo, elementos da biosfera, fauna e flora. Mas, professor, o senhor está falando sempre em poluidor. Lembrando que falamos de responsabilidade administrativa, agora civil e penal. Olha só, quando falamos de poluidor, doutores, está previsto o conceito de poluidor, está previsto lá no artigo 3º também da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 69.3881. Olha o conceito, poluidor, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, atenção, pessoa física ou jurídica, direito público ou privado, responsável direta e indiretamente, doutores, por atividade causadora de degradação ambiental. Esse é o conceito. Então, voltando, falamos que a responsabilidade, nós falamos da tríplice penalização, né, por dano ambiental, que é a responsabilidade administrativa, civil e penal. Revisamos a responsabilidade administrativa, que vai do artigo 70 ao 76 da Lei dos Crimes Ambientais, que é a Lei 69.3881. Falamos também da responsabilidade civil por dano ambiental. A responsabilidade civil por dano ambiental ela está baseada, né, no princípio poluidor pagador, em especial,
E essa responsabilidade civil por dano ambiental, ela visa tutelar os recursos ambientais, obviamente, né? Ela obriga aquele, pessoa física ou pessoa jurídica, de direito público ou de direito privado, que causou dano ao meio ambiente, lembrando aí do conceito de poluidor que acabamos de ressaltar. Então, olha só, continuando, pessoal, quando falamos ainda de responsabilidade civil por dano ambiental, cumpre ressaltar que a responsabilidade civil por dano ambiental, ela é objetiva. Atenção, faço alusão ao artigo 14, parágrafo 1º da Política Nacional do Meio Ambiente, que diz que ele diz o seguinte, ele estabelece, né, ele trata que a responsabilidade de indenizar e ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, ela independe da existência de culpa. Então, olha só, se o Daniel, ele possui uma atividade empresarial e essa atividade empresarial gerou, em decorrência da atividade empresarial, gerou um dano. Por exemplo, o Daniel possui um caminhão, né, ou possui uma frota que transporta produtos tóxicos. É uma atividade potencialmente causadora de significativa degradação? É. Se ele requerer a licença ambiental para essa atividade, para o funcionamento dessa atividade, ele precisa de apresentar o estudo e o relatório de impacto ao meio ambiente? Sim, lá nos modos do artigo 225, parágrafo 1º da Constituição Federal. Porque eu sei que a atividade dele pode gerar dano. Se eu sei que a atividade dele pode gerar dano, eu tenho certeza científica, né, doutor? Se eu tenho certeza científica, eu estou falando de princípio da prevenção. Só revisando. Continuando. Olha só, se a atividade dele gerou um dano, porém, o caminhão dele passou, né, em um determinado buraco, estourou o seu pneu e tombou. Doutores, ele pode alegar, não, mas tudo bem, não foi culpa do meu motorista, muito menos minha culpa. Não foi culpa da pessoa física, não foi culpa do motorista, não foi culpa da pessoa jurídica. A culpa foi da rodovia, que possuía um buraco, do poder público, que não reparou esse dano. Pessoal, independentemente da existência de culpa, se houve nexo de causalidade entre a atividade dele e o dano ambiental, ele será obrigado a reparar esse dano, porque a responsabilidade civil por dano ambiental, ela é objetiva. Acompanharam? Vou repetir de novo. Artigo 14, parágrafo 1º da Política Nacional do Meio Ambiente. A responsabilidade civil por dano ambiental será objetiva. Tranquilos? Sossegados? Independentemente da existência de culpa, não quero saber se houve ou não culpa. Se houve um nexo causal entre a atividade do Daniel e o dano que ocorreu, o dano ambiental, um derramamento de produto tóxico em determinado, né, manancial, em um determinado rio aqui da cidade de Anápolis. Houve o dano ambiental. Olha, professor, eu preciso da sua assessoria porque não foi culpa, né? Infelizmente, foi um acidente. Tudo bem, Daniel. Faça necessário observar que a responsabilidade civil por dano ambiental, ela é objetiva, meu querido. Mas como assim, professor? Eu sou obrigado a reparar o dano, independentemente da existência de culpa? Sim, o senhor será obrigado a reparar o dano, tá bom? Artigo 14, parágrafo 1º. Mas, professor, existem outros dispositivos na nossa lei que tratam da responsabilidade civil objetiva? Sim. Artigo 4º da Lei 6938, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, também trata. Bem como o nosso artigo 927, parágrafo único do Código Civil Brasileiro, fala da responsabilidade civil objetiva. O artigo 21, que trata da competência exclusiva da União, vocês se lembram dessa aula? O artigo 21, inciso 23, a linha D, doutores, da Constituição Federal, determina que a responsabilidade por danos nucleares será objetiva, ou seja, independentemente da existência de culpa. Se ocorreu o dano, eu sou obrigado a reparar esse dano. E, doutores, não nos esqueçamos, a responsabilidade civil por dano ambiental, ela é pautada, obviamente, no princípio do poluidor-pagador, que nós comentamos, né? Lembrando que poluidor é pessoa física, ou pessoa jurídica, direito público ou direito privado, que direto ou indiretamente causar degradação ambiental. Lembrando também, né, doutores, que a responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva. Independentemente da existência de culpa, se ocorreu o dano ambiental, eu sou obrigado a reparar o dano. Porém, atenção, turma, eu não vou deixar de lado o nexo de causalidade. O nexo de causalidade, ele é primordial, tá bom? Tranquilos? Então, vamos lá. Continuando aí, daqui a pouco eu faço uma revisãozinha, tá? Então, a responsabilidade civil objetiva, pessoal, ela vai afastar a investigação e a discussão de culpa, mas ela não prescinde do nexo causal. Repetindo, ela não deixa de lado o nexo causal. O nexo causal, ele é
primordial. Então, se a atividade do colega Daniel ela tem uma relação de causa e efeito entre o dano, se houve um nexo causal, ele é obrigado a reparar independentemente da existência de culpa. Bom, até agora acho que ficou tranquilo, né? Com relação à responsabilidade civil. Professor, mas existem teorias. Nós temos a teoria do risco criado, né, doutores? Que, obviamente, essa teoria do risco criado, ela é muito defendida por vários doutrinadores. E nós temos a teoria, ou a responsabilidade civil fundada na teoria do risco integral. Eu adoto e acompanho a teoria, né, da responsabilidade civil fundada no risco integral, tá? Bem como os tribunais superiores. Por quê, professor? A responsabilidade civil fundada no risco integral, obviamente, ela será objetiva, independentemente da existência de culpa, eu vou ser obrigado a reparar o dano se houver nexo de causalidade. Pouco importa para a teoria do risco integral se a atividade é lícita ou ilícita, viu, doutores? Pouco importa. Mas, professor, estava cometendo crime, a atividade é ilícita, não interessa. Se houve dano ambiental, eu sou obrigado a reparar o dano. Lembrando da tríplice penalização, responsabilidade administrativa, civil e penal. Bem como as causas de exclusão da responsabilidade civil serão inaplicáveis, pois adotamos a teoria do risco integral. Então, olha só, doutores, para a teoria do risco integral, é o poluidor obrigado a reparar o dano, tá? Independentemente da existência de culpa. Então, a licitude ou a ilicitude, ou melhor, a licitude, ela é irrelevante, tá, doutores? E as causas de exclusão de responsabilidade civil, elas são inaplicáveis. Por exemplo, atenção, é inaplicável o caso fortuito, a força maior, o fato de terceiro, bem como a cláusula de não indenizar. Olha só, o Daniel comprou uma grande propriedade rural do professor que vos fala. Lá na propriedade, que inclusive já foi degradada, completamente desmatada, ele coloca uma cláusula no seu contrato, né, tratando do seguinte assunto, né, ou, obviamente, elencando o fato dele não ser obrigado a indenizar ou reparar danos causados. Doutores, para a teoria do risco integral, pouco importa se existe essa cláusula, né, ou invocar essa cláusula de exclusão ou a cláusula de não indenizar. Por quê? Doutores, nesse caso, essa cláusula seria inócua. Pode sim o Daniel, né, doutor, propor uma ação em desfavor do professor porque desmatou a propriedade e vendeu para ele. Mas ele, que é o atual proprietário, vai ser obrigado sim a reparar o dano. Ele pode propor uma ação de regresso. Mas como assim existia no meu contrato uma cláusula de não indenizar ou reparar os danos? Doutores, adotamos a teoria do risco integral. Para a teoria do risco integral, não interessa se houve ou se foi caso fortuito, força maior, fato de terceiro, ou se existe cláusula de não indenizar. Eu sou obrigado a reparar esse dano. Tá bom? Tranquilos, pessoal? Sossegados? Portanto, essa teoria é uma teoria forte, tá? É uma teoria que vai, sim, dar um bom lastro para a proteção ambiental. Por isso, o professor que vos fala não acompanha a teoria do risco criado, e sim a teoria do risco integral. Quando eu falo ainda de exclusão ou da obrigatoriedade de nexo causal, faço só uma observação, mas daqui a pouco eu passo os slides sobre o que acabamos de falar, sobre o nexo de causalidade. Olha só, artigo 38, parágrafo 4º do Código Florestal Brasileiro, que é a Lei 2.651 de 2012. Lá no artigo 38, parágrafo 4º, ele diz que, quando houver incêndio em terras públicas ou particulares, faça necessário comprovar ou verificar, né, para apuração das responsabilidades, o nexo de causalidade. Portanto, doutores, a responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, tá? Porém, o nexo de causalidade é objetivo, ou seja, pouco importa se houve ou não a culpa é irrelevante. Se houve um nexo de causalidade, eu sou obrigado a reparar o dano. Adotamos a teoria do risco integral. Para a teoria do risco integral, a licitude da ação ou da atividade, ela é irrelevante, tá? Não importa se é lícito ou ilícito, tá? Não importa, ou é inaplicável, ou não importa, ou não vamos aplicar as excludentes de responsabilidade do direito civil, quais sejam, caso fortuito, força maior, fato terceiro e cláusula de não indenizar. Portanto, adotamos a teoria do risco integral para os danos ambientais, tá bom? Ou seja, se houve o dano ambiental, se existe o nexo causal, eu sou obrigado a reparar este dano. Podem perceber que a teoria do risco integral é uma teoria forte, tá? É uma teoria protetiva. Por isso,
na nossa doutrina, no nosso manual de direito ambiental, adotamos a teoria do risco integral, bem como o poder público, né? Leia-se, atenção, os tribunais superiores, perdão, adotam a teoria do risco integral, tá bom? E aplicam a teoria do risco integral por dano ambiental, tá? Então, quando os senhores estiverem analisando julgados aí do STJ, bem como do STF, vocês vão se deparar com o que o professor está afirmando. Tá, mas professor, eu estava pesquisando e existe um caso de omissão. Como que fica a omissão do Estado? Pessoal, o Estado tem um poder e dever de fiscalizar, obviamente, né? Nós já comentamos esse fato. E no caso de omissão, o poder público deve ser responsabilizado. Porém, olha só, no caso de omissão, ele deve ser responsabilizado. Deixou de fiscalizar, ocorreu um dano ambiental. O Estado tem responsabilidade? Sim. Porém, neste caso, turma, responsabilidade civil do Estado é há divergência, tá? Se vocês forem pesquisar, inclusive atualmente, em decorrência das tragédias de Mariana e Brumadinho, no que tange a responsabilidade civil do Estado por omissão, há divergência. Eu acompanho a responsabilidade civil do Estado no caso de omissão, eu entendo que ela tem que ser subjetiva, tá bom? Mas é um pensamento meu. Vocês vão encontrar as duas correntes. Eu vou explicar por que a responsabilidade civil do Estado tem que ser subjetiva, no caso de omissão. Olha aí, o Daniel, ele cometeu um determinado dano ambiental na atividade empresarial dele, transporte de produtos tóxicos, e o Estado foi omisso, deixou de fiscalizar a sua empresa, bem como seus caminhões, né? Ao passar pela revisão lá do Inmetro, o Inmetro foi omisso, né? O servidor especial, enfim. Apenas pensando de forma hipotética. O Estado, ele deve fiscalizar, correto? Ao ocorrer a omissão no exercício desse dever de responsabilidade, essa responsabilidade do Estado, ela é solidária. Ela não deixa de ser solidária. Todos têm o dever de proteger o meio ambiente, artigo 225 da Constituição Federal. Contudo, pessoal, quando eu vou obrigar, né, alguém, leia-se, pessoa física ou pessoa jurídica, direito público ou direito privado, a reparar o dano, quem cometeu o dano ambiental foi o particular, porém o Estado foi omisso. Eu acompanho a responsabilidade civil do Estado no caso de omissão de forma subjetiva. Sabe por quê? Se eu aplicar a responsabilidade objetiva, eu tenho que adotar também a teoria do risco integral. E se eu aplicar a responsabilidade objetiva concatenada com a teoria do risco integral, eu vou retirar a responsabilidade do particular e vou jogar sobre o Estado. Isso eu não posso fazer. Olha só, deixa eu dar um exemplo. A responsabilidade é solidária, já comentamos. O Estado ocorreu a omissão, o Estado deixou de fiscalizar. Então, olha só, turma, a responsabilidade civil do Estado, no caso de omissão, ela é solidária. O Estado tem o dever de fiscalizar, tá certo? Porém, a execução, qual seja, eu vou obrigar a reparar o dano, né, doutores? Primeiro eu alcanço o particular, primeiro eu alcanço o grande empreendedor, o big empresário, Daniel Freitas, que tem uma grande frota, né? Milhares de veículos aí transportando produtos tóxicos pelo Brasil, tá? Alcancei o particular, ele reparou o dano. Doutores, ele reparou o dano. Mas olha só, deixa eu mudar o exemplo. Eu alcancei o particular na forma de execução. Eu vou obrigar o particular, o Daniel, a reparar o dano. Só que o Daniel, em que pese ele possuir, né, apenas um veículo, né, em que pese o Daniel ser um empreendedor ali que está começando agora, o Daniel, o patrimônio dele é mínimo. Ou vou mudar o exemplo, o Daniel possui aí 100 veículos na sua frota, só que o dano que o Daniel cometeu, ele é gigantesco, incomensurável, né? É um dano muito grande, pessoal, e o Daniel não possui condições de reparar esse dano. Turma, olha o exemplo. A responsabilidade civil do Estado por omissão, ela é solidária. O particular e o poder público têm a responsabilidade. Mas a execução, ela deverá ser de forma subsidiária. Primeiro eu alcanço o Daniel, o grande empresário. Se ele não reparar o dano, ele não tem condição financeira nenhuma, aí sim eu obrigo o Estado. Vocês estão entendendo a ordem? Subsidiária. Primeiro o particular, depois o Estado. Tá certo? Ou seja, somente se o poluidor não efetuar a reparação do dano, o Estado será acionado. Tá certo? Então, se o poluidor não tem condição de reparar, ou é impossível que esse poluidor possa cumprir com a obrigação de reparar o dano, bem como indenizar, eu alcanço o Estado para que o Estado possa reparar. Portanto, essa teoria, ou essa responsabilidade civil
do Estado por omissão, ela tem que ser subjetiva. Olha, turma, acompanhe meu raciocínio, eu estou defendendo o meu pensamento. Se eu aplicar a responsabilidade civil por dano ambiental do Estado, no caso de omissão, de forma objetiva, eu retiro a responsabilidade do empreendedor, do particular, e jogo a responsabilidade sobre o Estado. Porque aí o Estado é obrigado a reparar o dano. Tá certo? Entenderam? Este é o meu pensamento, tá bom? Inclusive, a divergência doutrinária, tá bom? Tranquilos? A responsabilidade civil do Estado por omissão será subjetiva. Mas eu deixei muito claro que há divergência. Tranquilos? Enfim, meninos, ocorrendo dano ambiental, o meio ambiente não pode pagar o pato, né? Quem tem que reparar esse dano é quem gerou o dano. Seja pessoa física de direito público ou direito privado, né? Tá bom, doutores? Que gerou o dano de forma direta ou indireta. Responsabilidade civil por dano ambiental. Professor, ela é subjetiva ou objetiva? Ela é objetiva. E a responsabilidade administrativa por dano ambiental? Nós já falamos, ela também será objetiva. Mas, professor, e a responsabilidade penal? Vamos lá, vamos entrar no tópico, né, doutores? Responsabilidade penal. Meninos, agora, só vou mostrar para vocês aqui o slide, né? Vou compartilhar a tela para ficar mais didático, né? Falando aqui da responsabilidade penal, didaticamente falando. Olha aí, turma. Olha só, acompanhem comigo aqui. Quando falamos aí da responsabilidade penal, só para que possamos ter acesso aí de forma mais clara. Senhores, vamos tratar agora de forma específica da Lei 9.000, aliás, já estamos falando, perdão, né? Mas vamos adentrar na parte geral da Lei de Crimes Ambientais. Estamos já falando da responsabilidade administrativa e da responsabilidade civil. Nós estamos tratando da Lei 9.605, de 2 de fevereiro de 98, que eu falei lá no início da aula. Essa lei foi regulamentada por meio do decreto 6.514 de 2008. O decreto regulamentou aí, doutores, as atividades, né? Os valores das multas, em decorrência, em especial em decorrência, né? Da responsabilidade administrativa e dos crimes ambientais. A lei, no artigo 2º até o 28, fala das disposições gerais. E os crimes em espécie, que eu vou passar um trabalho, uma tarefa que eu vou deixar, né, disponível para os senhores, está lá no artigo 29 até o 69A. Então, vamos lá. Doutores, falando aí dessa lei, né, de forma rápida, assim, da parte geral, de forma mais breve, mas depois eu vou revisar. Olha só, turma, quando falamos de crimes ambientais, o fato típico, o que vai dificultar, né, doutores, que vai dificultar literalmente atribuirmos responsabilidade em decorrência dos crimes ambientais é a tipicidade, porque o meio ambiente ele é holístico e sistêmico, tá bom? Ele é holístico e sistêmico. Então, quando falamos do fato típico aí, a lei dos crimes ambientais, ela busca, inclusive, conceitos, né, lá na biologia, na química, em outros ramos do conhecimento, tá bom? Olha só, e quem pode, aí, quando falamos de crimes ambientais, doutores, quem pode cometer, né, esse crime ambiental, bem como o elemento, essa responsabilidade, ela será objetiva ou subjetiva? Essa responsabilidade, doutores, deixa eu parar aqui, doutores, para melhorar um pouco. Quando eu estou mostrando slides, está cortando. Deixa eu voltar. Daniel, por gentileza, olha só, vamos lá. Desabilita sua câmera para ver se para de cortar um pouco, porque agora eu vou deixar com os senhores, eu vou colocar a letra da lei, mas antes de colocar a letra da lei, só para ver se vai melhorar um pouco a nossa transmissão. Está cortando bastante, pode ser? Deixa eu colocar aqui para o senhor, peraí. Vamos lá. Então, olha só, beleza, tranquilo. Vamos ver se vai melhorar. Pessoal, quando falamos aí de crimes ambientais, lá na parte geral, no seu artigo 2º, a lei fala que é necessário, a lei dos crimes ambientais, a lei trata, né, ela assevera, né, um dispositivo legal, que é necessário analisar a culpabilidade do agente. Portanto, o elemento culpa, ele faz necessário ser observado. Sendo assim, turma, deixa eu fechar aqui, tá bom? Portanto, turma, melhorou agora. A responsabilidade penal por dano ambiental, ela será subjetiva. Vou repetir de novo. Melhorou, tá vendo? A responsabilidade penal por dano ambiental, ela será subjetiva. Administrativa objetiva, civil objetiva, penal subjetiva. Artigo 2º da lei. Faça necessário observar a culpabilidade do agente. Turma, regra geral. Os crimes são comuns, tá? A lei visa tutelar o quê? O meio ambiente, obviamente, os recursos ambientais que nós comentamos, inclusive conceituamos ainda há pouco, está lá no artigo 3º da Lei 6938, que é a Política Nacional do Meio Ambiente. Tá? Quem é o titular? É a coletividade, artigo 225 da Constituição Federal. Quem é o titular pelo bem ambiental? É a coletividade. Turma, então vamos lá. Lei dos crimes ambientais, parte geral, que eu estou comentando agora, vai do artigo 2º até o 28.
tá? Turma, a responsabilidade penal por dano ambiental é subjetiva. Regra geral, os crimes são comuns. Quem pode cometer o crime ambiental? Qualquer um. Porém, existem condutas, né? Existem crimes próprios na lei? Sim, que eu vou comentar. Artigo 66 e artigo 67 da lei. São crimes próprios, onde somente o servidor público pode cometer, tá bom? Mas, regra geral, são crimes comuns. Quem pode cometer crime ambiental? Tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, tá bom? Artigo 3º diz, trata que a pessoa jurídica pode cometer crime ambiental. Inclusive, estabelece a tríplice penalização, tá bom? Estão acompanhando? Olha só, já o artigo 4º da lei, perdão, ainda no artigo 3º, eu pergunto, pessoa jurídica pode cometer crime ambiental? Sim, está lá no artigo 3º. Turma, é constitucional? Sim, é constitucional. Teoria da realidade organicista. Para a teoria da realidade organicista, que foi idealizada na Alemanha, quem idealizou foi Otto Tierk, né? Para esse alemão, a teoria da realidade organicista, ela diz que a pessoa física não se confunde com a jurídica, portanto, a pessoa jurídica pode delinquir. Ainda, no artigo 3º, parágrafo único, a Lei dos Crimes Ambientais, né, a Lei 9.605, ela tratou da dupla imputação ou coautoria necessária. Quer dizer que, sempre que uma pessoa jurídica responder por um crime ambiental, aquela pessoa física coautora ou partícipe também responderá dupla imputação ou coautoria necessária. Turma, ainda, né, quando falamos de responsabilidade por crime ambiental, lembrando que a responsabilidade por crime ambiental será subjetiva. Artigo 2º, a culpabilidade do agente faz necessário ser analisada, né, doutores? Também, a lei tem previsões ou condutas culposas e dolosas, né? Nós vamos ver lá na parte especial, tá certo? Olha só, ainda no artigo 4º, ou falando aí da parte geral, o artigo 4º, ele trata da desconsideração da personalidade jurídica, que é diferente do artigo 24, porque eu acabei de afirmar que pessoa jurídica pode cometer crime ambiental? Pode, né, doutor? Sim, artigo 3º da Lei dos Crimes Ambientais, combinado com o artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal. É constitucional? É constitucional. O professor Miguel Reale Júnior defende que a teoria que precisa, no caso do crime ambiental, faça necessário aplicar a teoria da ficção, né? Foi idealizada por Savigny. Para a teoria da ficção, a pessoa jurídica não possui vontade própria, portanto, ela não pode delinquir. Sendo assim, a pessoa jurídica não poderia cometer crime ambiental, mas ela pode sim. E a Lei dos Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605 de 98, tratou das sanções aplicáveis à pessoa física de forma específica, que tem início no seu artigo 21 e vai até o artigo 24. Estão acompanhando, turma? Tem início no artigo 21 e vai até o artigo 24. Então, olha só, como assim, professor? Não, estou afirmando que pessoa jurídica, ela pode sim cometer crime ambiental. Quais são as sanções? Estão lá no artigo 21, que é multa, prestação de serviço à comunidade e medidas restritivas de direito. Pessoal, olha só, eu vou aplicar uma pena privativa de liberdade para a pessoa jurídica? De jeito nenhum, né, doutores? Pena privativa de liberdade será aplicável para a pessoa física. Portanto, voltando aí, quem pode cometer crime ambiental? Pessoa física ou pessoa jurídica, né? Aquele também que está ligado, mandatário, preposto, gerente, né, presidente de pessoa jurídica que tomou conhecimento de crime ambiental e nada fez. Ele vai responder por essa omissão? Sim, está lá na parte final do artigo 2º, tá certo? Então, como regra geral, os crimes são comuns, qualquer um pode cometer, tá, doutores? Existem os crimes próprios, sim, artigo 66 e 67 da lei, está lá na parte especial. Então, vamos lá. Artigo 2º, comentamos artigo 3º e artigo 4º agora. O artigo 4º, doutores, ele fala da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, sempre quando ela for um obstáculo. Por exemplo, faço alusão ao artigo 50 do Código Civil, artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078/90, né, doutores? Olha só, quando houver confusão patrimonial, por exemplo, né, e essa confusão for um obstáculo para o ressarcimento do dano ambiental, pode, sem nenhum problema, o magistrado, por exemplo, desconsiderar essa personalidade, alcançar o patrimônio, inclusive particular do sócio, reparar o dano ambiental e a pessoa jurídica volta a ter a sua vida normal. Acompanharam a desconsideração do artigo 4º? Que é diferente essa desconsideração da personalidade jurídica do artigo 4º, a pessoa jurídica, depois que o dano for reparado, ela tem a sua vida normal, que é diferente do artigo 24, pois a lei tratou de forma específica das sanções aplicáveis à pessoa jurídica do artigo 21 até o 24.
Olha o artigo 24, que é uma pena da liquidação forçada. A pessoa jurídica que for constituída ou utilizada preponderantemente para permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime ambiental, terá decretada a sua liquidação forçada e todo o seu patrimônio será perdido em prol do Fundo Penitenciário Nacional. Estão vendo aí? O patrimônio vai todo para o Fundo Penitenciário Nacional, porque eu estou falando de crime. Portanto, a liquidação forçada é uma pena. A pessoa jurídica deixa de existir. Que é diferente, né, doutores? É diferente da desconsideração do artigo 4º. Então, não é raro isso em concurso. A desconsideração é temporária. Eu alcanço o patrimônio, reparo o dano ambiental e a pessoa jurídica tem a sua vida normal. A liquidação forçada do artigo 24, não. A pessoa jurídica deixa de existir. Então, doutores, até agora comentamos hoje, revisamos responsabilidade administrativa, comentamos responsabilidade civil e iniciamos a parte geral da Lei dos Crimes Ambientais. Parte especial, eu já vou lançar a tarefa lá na nossa plataforma, tá bom? Todo mundo tem que acessar a plataforma e todo mundo tem que resolver a tarefa, já valendo para a nossa segunda verificação de aprendizagem. Então, no próximo encontro, eu termino a parte geral da Lei dos Crimes Ambientais e comento Política Nacional do Meio Ambiente de forma específica. Lembrando que Política Nacional do Meio Ambiente eu já estou tratando desde o nosso primeiro encontro. Tópico da nossa prova, que ocorrerá do dia 18 ao dia 25.